Essa imagem foi a minha foto de capa do Facebook por muitos anos. Isso porque ela representa de forma marcante duas das grandes mudanças que tivemos no Afeganistão em 2001 com a queda do Talibã, que governava o país desde 1996. Na foto vemos mulheres que antes eram impedidas de sair de casa sem estarem acompanhadas de um homem e ainda assim com o corpo totalmente coberto, em um estádio de futebol, torcendo para a seleção de futebol do Afeganistão, esporte que, assim como todos os outros, eram proibidos na época do Talibã. Bem, então, o que está acontecendo em Cabul? Quais foram os erros cometidos pelos Estados Unidos e demais países do Ocidente e o que poderá acontecer nos próximos dias, meses e anos com o Afeganistão? É o que eu vou trazer agora. Fiz alguns comentários aqui e eu vou ler, iniciando pelos erros que foram cometidos, ao meu ver, pelos Estados Unidos. Vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei: costumes diferentes. Vamos lá. O Afeganistão é um país de costumes tribais e também de uma cultura milenar. Então, você assume o comando do país, como aconteceu em 2001, e você tenta ocidentalizar uma cultura extremamente enraizada. E aqui não estou julgando se a nossa cultura é melhor ou pior que a deles. Esse julgamento não deve existir. É claro que o governo do Talibã era absolutamente abominável. As mulheres, por exemplo, não podiam sair de casa desacompanhadas, conforme eu falei no início do vídeo. Não tinham direito algum, não podiam nem ir às escolas. Os homens, por exemplo, não podiam fazer a barba. Aí não tinha nada a ver com isso, né? É só uma coincidência. Mas eram direitos realmente que basicamente não existiam e nós tínhamos execuções, coisas bárbaras, né? Isso foge inclusive da própria cultura árabe ou muçulmana. Importante ser destacado, a gente não pode confundir a cultura árabe com essas atrocidades. Então, basicamente, o que os Estados Unidos tentou fazer é sair de uma situação extrema para ir o que para nós é algo natural, mas para eles é uma outra extremidade, uma coisa muito difícil. Então, se tentou se ocidentalizar um país que tinha hábitos milenares de muitos e muitos anos e que dificilmente seriam modificados da noite para o dia. Um outro ponto que eu coloquei justamente é o sistema político diferente. A gente ter eleições democráticas, partidos políticos, isso era tudo muito diferente para eles. Tanto que o Afeganistão ele adotou o sistema do distritão. Veja só, tão debatido nessa última semana, quase que foi aprovado para a Câmara dos Deputados. Pois é, o Afeganistão junto com o Israel. Israel tem lá os motivos dele. O único país do mundo a adotar o distritão. O Brasil quase foi por esse caminho, infelizmente isso não aconteceu. O outro ponto que eu coloquei como erro também foi a tentativa de se fazer um governo central. O Afeganistão, assim como vários países daquela região do Oriente Médio e também vários países africanos, eles têm uma cultura mais tribal. Então, uma cultura mais regional. Tanto que o próprio Talibã ele nunca conseguiu dominar completamente o Afeganistão. Dominava entre 90% e 95%, mesmo naquela época, entre 1996 e 2001. Então, você tentar, reunindo até etnias diferentes, culturas diferentes, todo o povo em torno de um único governo central, era algo muito complicado, que nem mesmo o Talibã, com toda a sua força mortífera, conseguiu. Dificilmente um governo civil, democrático, iria conseguir. Obviamente, não obteve sucesso. Outro ponto: governo corrupto e incompetente. Vamos lá, falando da corrupção. O Ashraf Ghani ele foi eleito com o combate anticorrupção e o governo dele está recheado de denúncias de corrupção. Então, ele não cumpriu com o que foi estabelecido como uma das suas premissas que ele colocou durante a campanha. E também eu coloquei incompetente porque nesses 20 anos, aí também não é só responsabilidade dele. Os Estados Unidos ele investiu 88 bilhões de dólares em armar e treinar o exército do Afeganistão. E o que aconteceu? O Talibã entrou em Cabul, praticamente só faltaram colocar um tapete vermelho e jogar flores, porque o exército afegão se mostrou uma piada. Vamos lembrar que em abril o Talibã tinha uma parte muito pequena do país. O Talibã de fato nunca se afastou do controle de uma parte do Afeganistão, mas em semanas ele conseguiu
algo em torno de 50 dos 370 distritos. Pouco mais de um mês depois, já tinha metade dos distritos, já tinha ganho regiões no norte do país, sendo que o Talibã sempre foi mais forte no sul. Então, assim, o exército do Afeganistão parecia a defesa do Brasil no 7-1 contra a Alemanha. Né? O Talibã foi entrando assim como quis, da forma que quis, na hora que quis. Outro ponto que eu coloquei também é que o governo afegão e também dos Estados Unidos permitiu a narrativa do Talibã de que os americanos eram invasores. Então, o próprio ex-presidente Barack Obama, em certo momento, ele ampliou a quantidade de soldados americanos em solo afegão, e isso fez com que passasse a impressão de que os Estados Unidos é quem estava realmente mandando. Então, por mais que você tenha um governo desastroso, por exemplo, o Brasil vive um governo desastroso, né? Não como o Talibã, a comparação é essa, mas é um governo que a maioria da população é contrário. Mas imagine aparecer um outro país, os Estados Unidos, ou quem quer que seja, e tomar posse do teu território. Claro, eles se comprometendo, como foi no Iraque, a vocês é que vão eleger um novo presidente, mas no fundo eles estavam controlando. E chega um ponto, um desgaste muito grande, que realmente passa essa impressão de que você não está no comando do próprio país. Né? E aí o Talibã foi alimentando justamente esse tipo de, de fala, né? Esse tipo de discurso, de narrativa, de que, olha, eles são os ocidentais, estão querendo implantar os costumes ocidentais, estão deturpando completamente a nossa cultura, e toda aquela conversa que a gente até vê no Brasil, claro, né? Em uma sintonia um pouco, muito menos extremista do que nós temos no Afeganistão. Então, se permitiu que facilmente o Talibã colocasse os americanos e o governo que foi indiretamente colocado pelos americanos como se fossem adversários, como se fossem a parte má da situação. Além disso, temos um grande problema atualmente, que são 21 mil afegãos que foram colaboradores das forças de ocupação dos Estados Unidos, que eles estão absolutamente à deriva neste momento, e se tem um receio muito grande de que exista um verdadeiro banho de sangue sobre essas pessoas que ajudaram os Estados Unidos durante esse período, e esse é um erro no caso do governo Joe Biden, já que a própria retirada já havia sido planejada antes, com o Donald Trump também. Então, mas esse é um erro do Joe Biden, porque você tem 21 mil pessoas que estão comprometidas e não é que faltou tempo, né? Porque os Estados Unidos anunciou em 14 de abril que a partir do dia 1º de maio iria começar a retirada de suas tropas, que iria finalmente ser encerrado no dia 11 de setembro, quando completaria 20 anos dos atentados terroristas nos Estados Unidos. Bem, agora falando sobre o que o futuro reserva para o Afeganistão. Eu penso o seguinte, esse novo governo do Talibã, ele sabe que necessita ser mais pragmático, que a comunidade internacional não vai aceitar a repetição do que aconteceu de 1996 até 2001, mas eu também não acredito numa grande mudança por parte do Talibã, até porque é uma questão ideológica. Pragmatismo na ideologia tem limites muito pouco flexíveis. Então, por exemplo, a questão das mulheres, eu não acredito que vá ser como era no Afeganistão do Talibã, de 96 até 2001, mas também não acredito que chegue no nível de Arábia Saudita, que é um nível muito ruim, mas que, obviamente, comparado com o que era o Talibã antes, é um nível muito mais aceitável. Então, acredito que fique no meio termo entre o Talibã, que governou o Afeganistão de 96 até 2001, até o que é a Arábia Saudita hoje, ou seja, entre algo horroroso e algo muito ruim. Infelizmente, creio que seja esse o destino. Inclusive, tivemos um porta-voz do Talibã falando hoje que as mulheres não iam perder nenhum direito, mas a gente já tem relatos de que em cidades que foram tomadas anteriormente pelo Talibã, as mulheres não vão mais poder frequentar as escolas. Além disso, também não acredito que vai existir um banho de sangue em Cabul, já poderia ter acontecido, inclusive. É claro que é bem possível que o Talibã faça isso, mas de forma paulatina, aos poucos, sem fazer muito alarde. O Talibã já tinha alguns membros em Cabul já há alguns dias, principalmente neste domingo, antes de fato invadir, adentrar a cidade. E eles não fizeram nenhum tipo de banho de sangue, eles fizeram até uma força mais policial para evitar que as pessoas fizessem saques. Tem muitos estrangeiros ainda que não vão conseguir sair, então não acredito que vá se fazer isso, seria algo muito perigoso para o próprio Talibã. E além disso, os Estados Unidos
saiu já há bastante tempo da base aérea de Bagram, que, como diz o nome, a base aérea tinha uma pista para decolagem de avião. Eles não estão mais nessa base, ela foi abandonada. E agora a única forma de sair de avião ali de Cabul é através do aeroporto de Cabul, que só tem uma pista. Então, para o Talibã seria muito fácil bombardear a pista e pronto, ninguém mais sai daqui, a gente vem e mata todo mundo. Isso não foi feito. Tem muitos estrangeiros ainda na cidade que não vão conseguir sair, ou talvez o Talibã permita que por algumas semanas as pessoas deixem o país para depois fazer coisas lamentáveis como a gente imagina. E agora as minhas perspectivas de médio e longo prazo para o Afeganistão. Bem, eu penso que alguns poucos direitos que foram adquiridos, eles serão respeitados. Por exemplo, eu não acredito que haverá proibição de esporte, pelo menos por parte dos homens, como era antigamente. Antes nem homem podia praticar esporte. Agora, a academia de boxe feminino que foi aberta em Cabul, esquece, não vai para frente. Alguns esportes, como por exemplo surf, por incrível que pareça, né, o Afeganistão tinha um surfista, participava de competições internacionais. Ele começou surfando num rio lá no Afeganistão, de improviso, até que conseguiu ir para o Irã e fazer treinamento no Irã, porque, para quem não sabe, o Afeganistão não tem mar, por isso que é bem exótico o Afeganistão ter um surfista. Não acredito que irá continuar conseguindo representar o Afeganistão de forma legítima, o que é, obviamente, uma pena. Então, acredito que algumas coisas vão ser aceitas, até porque era proibido também antes de ter rádio e televisão. Não acredito que vai se proibir novamente, até porque, ao que parece, a gente já tem até algumas rádios do Talibã tocando música religiosa, então, assim, não vai ter nenhuma liberdade, né? Vai tocar música religiosa, mas rádio, pelo menos, você vai poder escutar. Então, algumas mudanças deve ter. E, falando sobre o governo em si, não acredito mesmo que a gente vai ter uma mudança. Acho que o Talibã vai ficar por muitos e muitos anos comandando o Afeganistão. Isso porque quem vai tirar o Afeganistão de lá? Os Estados Unidos? Não, estão batendo em retirada. A Rússia? Duvida. A Rússia não se envolve se não for muito do interesse dela. E a China já até emitiu um comunicado junto com um representante do Talibã, dizendo que reconhece a força do Talibã, a influência que tem no país, mas também não vai admitir os excessos que era antes. Mas, de qualquer forma, mais ou menos reconhecendo. Então, ninguém vai fazer nada. A França não vai fazer sozinha, Reino Unido não vai fazer sozinho, esquece. Então, a gente deve ter o Talibã por um bom tempo e também é um momento de refletir, né? Porque é um governo absolutamente condenável. E aqui não estou falando de questão de costumes, né? Você ter execuções de pessoas, você ter direito zero para as mulheres, aí a gente não tem como colocar como costumes, até porque, repito, o costume muçulmano não é o que estava sendo aplicado no Talibã na época do Afeganistão, de 96 até 2001. Isso não condiz nem com os próprios costumes deles, mas é algo de se refletir, né? Como os Estados Unidos falhou, a ponto de que o Talibã foi bem recebido com festa em algumas cidades. Então é porque realmente o governo que foi colocado falhou demais frente à questão da corrupção. É claro que também é muito fácil, né? O Talibã dizer que não era corrupto, afinal ele que mandava em tudo. Se você abrisse a boca, você era executado em praça pública. Então, aí é muito fácil, né, de você falar que você não era corrupto quando você estava ali em um sistema ditatorial. Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito e deixe seu recado aí, deixe uma mensagem se você concordar com alguma coisa, quiser acrescentar alguma coisa também sobre o que eu falei. Então, vamos ver, né? Talvez eu faça mais algum vídeo, se tiver alguma mudança significativa, acredito que não. Vamos esperar e torcer para que o Afeganistão viva dias melhores. Aquela imagem que eu coloquei lá no início de mulheres em estádio de futebol, tá difícil, né? Tá difícil, mas realmente de partir o coração, mas tomara que o menor dos males aconteça. Um abraço a todos e até a próxima.